Oi meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar um conteúdo bem bacana. Por que bem bacana? Porque ele vai abrir as portas tanto para o seu vocabulário, tanto para a sua escrita e vai ajudar principalmente na produção textual. Sendo que a produção textual é consequência da sua aprendizagem. Você vai notar quando você possui domínio para não utilizar esse conteúdo. Vamos lá, sem enrolação. O conteúdo da aula de hoje são os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem, pessoal, são expressões, né, que nós utilizamos de forma viciada no nosso vocabulário. São incorretas, nós vamos ver hoje quais são os tipos e quais os motivos dessa utilização, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, vamos ver aqui, começar pela definição. Vícios de linguagem. Vícios de linguagem são desvios das normas da língua culta, que ocorrem por desconhecimento dessas normas ou por descuido do emissor. Os vícios, gente, tem essa questão do descuido, né? Que você tem que prestar bastante atenção se a pessoa está falando daquela forma porque quer ou porque não tem conhecimento. Tudo isso precisa ser analisado. Nós não somos nenhum juiz para ficar julgando a forma que a pessoa fala. E que se você for corrigir o outro, como o outro fala, que seja em particular, para não gerar constrangimento, tá certo? Então, aqui, esse conteúdo é mais para nós nos policiarmos do que para ficar julgando como o outro fala. Bora lá. A gente vai começar pelo pleonasmo vicioso, que também é conhecido como tautologia. Primeiro, a definição da palavra, do grego pleonasmos, que é superabundância. É uma repetição, gente, desnecessária de uma informação. Então, muitas vezes, como a gente pode se tornar até cômico, se torna muitas vezes até engraçado. Quando eu tenho, por exemplo, gelo gelado, essa informação ela é desnecessária. O gelo, obviamente, é gelado, né? Nessa frase, nós podemos observar o orvalho noturno da noite. Se é noturno, é da noite. Então, da noite é uma expressão que está aí de forma desnecessária. Cacófato ou cacofonia. Esse cacófato, pessoal, é um som desagradável que ele surge a partir da união de palavras, da união de uma frase. Então, às vezes é formado um som obsceno, um som constrangedor, às vezes até engraçado, né? Então, e esse cacófato ele é formado por frases mal construídas, né? Porque uma frase bem construída a gente tem que evitar utilizar isso. Quando eu tenho, por exemplo, vou mijar que está pingando, vai chover. Esse vou mijar, esse mijar forma um som desagradável. Então, nessa frase nós temos um exemplo de cacófato. Quando eu tenho, por exemplo, instrumento para socar alho. Esse socar alho aqui, ele pode formar até mesmo um palavrão. Então, a gente pode observar o peso, né, que uma frase mal construída pode estabelecer. Temos um exemplo do eco. O que é o eco? Ocorre quando há palavras na frase com terminações iguais ou semelhantes, provocando uma dissonância. Dissonância, gente, é um som desagradável. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, estávamos conscientes de que impacientes não conseguiríamos ser convincentes. Então, eu tenho 3 palavras na mesma frase com a mesma terminação. Se isso não é um poema, se você não vai rimar, não tem necessidade de você usar várias palavras com a mesma terminação. Quando eu tenho aqui, ó, outro exemplo. O aluno repetente mente alegremente. Mente, ente. Então, desnecessária essas terminações. O presidente tinha dor de dente constantemente. Novamente, né? Várias palavras com a mesma terminação.
O que é o hiato? O hiato aqui não vai ser a nossa acentuação, viu, gente? Esqueça essa questão de acentuação. O hiato, quando trabalhamos o vício de linguagem, é quando a gente tem uma sequência de vogais que formam dissonância, um som desagradável. Por exemplo, eu o ouvirei amanhã. Esse o O e o O novamente, a gente pode construir de outra maneira. Outra frase. Vou eu ou vai o outro. A gente sabe que não está uma pronúncia bacana, não está uma pronúncia fluida, tá certo? Temos aqui a colisão. Qual a característica da colisão? Ocorre quando a dissonância provocada pelas consoantes iguais ou semelhantes. Então, eu tenho uma frase em que a primeira sílaba, todas as palavras da frase, elas possuem a mesma letra. Por exemplo, minha mãe me mandou mudar a malha. Ó, M, M, M. Então, isso aqui forma um som desagradável e é chamado nisso de linguagem colisão. Eram comunidades camponesas com cultivos coletivos, ó. Várias vezes a letra C repetindo. O Papa Paulo VI pediu a paz. A gente encontra aqui, ó, o P novamente, várias vezes. Ficando fiado, fico feliz. F, 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 F. Então, a gente tem que escolher, né, outras construções. A gente tem aqui, gente, um exemplo de ambiguidade, que também é chamada de anfibologia. Gente, essa ambiguidade ela é muito comum, que é um duplo sentido, a frase ela não fica clara pela forma que você a construiu. Não dá para você saber qual o sentido. Por exemplo, o cachorro do seu irmão avançou sobre o amigo. Nesse caso, o cachorro pertence ao irmão ou está chamando o irmão de cachorro? A frase ela não está clara. Onde está a vaca da sua avó? Nesse caso, ele está chamando a avó de vaca ou está dizendo a vaca que é criada pela avó? E, gente, isso pode se tornar um problema, né? Dependendo de como a pessoa entenda. Onde está a cachorra da sua mãe? Está chamando uma mãe de cachorra ou está falando ao animal que a mãe cria? Tá certo? No caso da cadela que a mãe cria. Então, a gente tem que evitar, até mesmo para não criar um problema, utilizando isso, tá bom? Que a gente tem exemplos, né, de ambiguidade. Gente, vamos ver o solecismo. O que é o solecismo? É quando existem uns desvios gramaticais dentro da frase. Desvios de concordância, regência ou colocação. Vou explicar para vocês como é. Concordância. Gente, concordância é um assunto dentro da gramática que diz que sempre o sujeito tem que concordar com o verbo, tá bom? Só que tem algumas situações que a gente não vai entrar aqui a fundo, mas a regra geral da concordância é essa, que o sujeito tem que concordar com o verbo. E a gente vai ter alguns exemplos de frases que o sujeito não vai concordar. Por exemplo, sim, A mandou dizer que volte tudo para casa e já. Sim, A mandou dizer que voltem para casa todos. Então, sempre, dependendo do contexto, o verbo sempre tem que concordar com o sujeito. A gente tem aqui alguns exemplos de erros de concordância em músicas, né? Lembrando que os autores de literatura, autores de músicas, eles têm como se fosse uma permissão para utilizar, né? Porque é a obra deles, o que eles estão fazendo, se chama licença literária. Alguns até abusam, né? Então a gente tem aqui, onde foi que ele errou? O certo seria fez, não está concordando. Onde foi que errou? O certo seria seja, não for. O certo seria vir e não ver, tá bom? Então a gente tem aqui alguns erros, né, de concordância. Erros de regência. Gente, a regência é o quê? Alguns verbos que eles possuem algumas exigências. O que você tem que colocar depois deles? Você não pode colocar o que você quiser. Por exemplo, eu gosto de sorvete. Gostar de. O de é uma preposição obrigatória que vem depois do verbo gostar, tá bom? Então, em alguns casos, não coloca a preposição, em alguns casos coloca a preposição errada. No caso aqui, o incorreto que a gente encontra é o uso do li. Não poderia ser colocado o li,
A gente teria que colocar o encontrá-lo, ok? Erros de colocação é quando a gente utiliza os pronomes de forma incorreta. Por exemplo, eu tenho aqui levasse ele. Eu utilizei o pronome ele depois do verbo. Não pode. O correto seria o levasse. Barbarismo. É um erro que é um desvio, né? Um erro que é um vício de linguagem que utiliza quando a gente faz alguns... Aqui vai estar mais ligado à ortografia, a pronúncia e a escrita das palavras. Por exemplo, assistir ao programa, programa. Pedir a sua rubrica. Gente, a palavra não é rubrica. A assinatura é o quê? Rúbrica. O bri que é o certo, tá bom? Não é ru, não, muito forte, tá bom? Na grafia, quando a gente escreve de forma incorreta, por exemplo, aqui comeu a letra, né? Escondeu a letra, precisaria, que a gente tem alguns casos. Vamos lá. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, né? Esse me jamais poderia estar aqui, me faltará. Proibido, entra de pessoas, seria entrada, ok? Estranha, com S, né? Evite, né? Com I. Deserção, não teria esse R. Lembrando, para a gente sempre analisar, né, o contexto. Se é por falta de conhecimento ou se é para ser cômico, engraçado. Que a gente tem, né? Atenção, esta garagem é só dos proprietários. E não insista, ó, insista. O caso seria insista. Borracharia e bicicletaria. Temos peças e pneus, a gente observa, né? Bike, bike seria a palavra condição estrangeirismo, né? Aqui. Pneus também errado, peças errado. Então, esses erros que é da pronúncia e escrita, ele se chama barbarismo. Seja bem-vindo aqui, ó, experimente, era com X, a gente tem o seja aqui que deveria ser com S, né? Então, todos esses erros aqui são chamados barbarismo. Participar, né? Incorreto. Axilhas, ó, como foi escrito. Então, também é barbarismo. Para Jesus, nada é impossível. Impossível, né? A gente vê aqui o cedilha, né, que não existe na palavra. Espaço, deveria ter o cedilha, ok? Ali a gente tem o cedilha que não era necessário, né? Antes de ir, e a gente não põe cedilha. Homem-Aranha, sem o H, ok? Então, todos eles que são referentes à escrita e à pronúncia das palavras, chamado de barbarismo. Aqui a gente tem mais exemplos, ok? E aqui, gente, na morfologia, na classe das palavras, aqui, quando eu pôr o vestido, qual seria o correto? Quando eu puser o vestido. Quando eu ir aí? Quando eu for aí. Mais maior, não existe mais maior, só maior, tá bom? Barbarismo na semântica, no sentido que a palavra ela estabelece. Aqui agora não vai ter certo e errado. Vai ter dois tipos da mesma palavra, só que você tem que escolher qual você vai utilizar de acordo com a sua frase. Por exemplo, absolveram a poluição. Absolveram aqui é de retirar um crime. Por exemplo, o réu foi absolvido. Absorveram é sorver, tá bom? Nos estrangeirismos, por exemplo, é quando nós utilizamos, né, palavras de outros idiomas, sendo que existe uma palavra no nosso idioma que poderia ser utilizada. Por exemplo, o embaixador cometeu um gafe, um equívoco você podia utilizar. O show foi cancelado, o espetáculo foi cancelado. O escritor chegou justo na hora, bem na hora. Vamos tomar um drink com K, uma palavra estrangeira. A gente tem a nossa palavra, então você tem que escolher a palavra do idioma correto, tá bom? Nós temos o plebeísmo. O que é esse plebeísmo? É a utilização, gente, em excesso, né?
se você utiliza uma vez ou outra, é uma linguagem formal que é permitida em algumas situações. Agora, quando você utiliza em excesso, em situações que você não pode utilizar, acaba se tornando um vício de linguagem, que é a utilização de palavras de baixo calão, de gírias de termos considerados informais. Por exemplo, mané, tô ferrado, tá ligado. Então, muitas vezes, gente, nós temos que ter bastante cuidado, porque o tipo de linguagem que você vai utilizar, às vezes você gosta, por exemplo, de conversar com seus irmãos, com seus amigos utilizando muitas gírias, e você está em outro lugar que não era permitido e você não consegue fazer essa separação. Então, sempre muita atenção para acabar não acontecendo nenhum problema. E o preciosismo é o oposto do plebeísmo. É você utilizar muita maquiagem nas palavras, é você exagerar tanto na linguagem formal que vai tirar a clareza das suas frases. As pessoas não vão conseguir compreender. Por exemplo, coloque o flácido para acalentar bovinos. O que é que ele quis dizer com isso? Conversa para boi dormir. Então, era muito mais simples ter falado dessa forma. Elevou-se aos paramos estéreos a alma da imaculada donzela. A moça faleceu. Então, o preciosismo é você colocar palavras muito difíceis que a maioria das pessoas não conhecem. E é preciosismo quando atrapalhar o sentido do seu texto, tá bom, gente? Então, vamos finalizar a aula de hoje com os vícios de linguagem. Espero que estejam esclarecidas as dúvidas, tá bom? Qualquer dúvida, pode procurar lá no Classroom. Tchau!